seus amigos, ouvintes. Deve. A graça e na paz do Senhor Jesus. Deve? Tá bom. Meus queridos amigos, eu gostaria de ler aqui um versículo bastante conhecido. Romanos, pô, você capítulo sumiu. 3, Tá morando aonde? versículo 23. É um pequeno versículo, mas que tem muito a falar aos nossos corações. E aí, é pra Se lá você uma der hora ouvir uma palavra de ouvidos, Deus lá na igreja. essa manhã o Senhor Jesus ele vai falar com você Mas eu digo, vai de lá maneira também lá especial. perto, se você tiver. Diz assim a palavra de Deus: Eu tenho medo de andar de pois noite. todos pecaram e carecem Jesus, da ele- glória de Deus. Ele Vou tira ler o nosso mais uma medo. vez. Você tá Pois vendo todos que- pecaram e manda carecem aqui. da glória de Deus. Esse versículo revela uma realidade que muitas pessoas se esquecem. A Bíblia diz que todos pecaram. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que te separa de Deus. O pecado é andar diferentemente da vontade de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo que todos, sem exceção de nenhum, pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Existe uma necessidade muito grande, uma necessidade de Deus, uma necessidade que você tem dentro de você. Existe um vazio imenso e este vazio é do tamanho de Deus. Por isso somente Deus pode dirijo uma preencher igreja, mas este o cargo vazio. mesmo de Você pastor pode não estar tem, andando né? por vários caminhos procurando preencher o vazio da sua alma, mas somente Deus pode preencher este vazio que existe dentro de você. Então existe aqui um princípio importante. Todos pecaram. E o pecado, amigo ouvinte da palavra de Deus, ele leva à condenação, ele leva à destruição. E a Bíblia diz então que após a morte segue-se o juízo. Então não adianta nenhum esforço dos teus familiares. Se você então morrer nos teus pecados, você vai passar a eternidade longe da presença de Deus. E a questão aqui fica bastante séria, pois a palavra do Senhor, ela está dizendo que Deus ele não tem o culpado por inocente. Então não é Deus que vai então lançar as pessoas no inferno ou algo do tipo. São os seus pecados, são os pecados do ser humano que o condenam. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos 8 e versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, amigo ouvinte da palavra de Deus, será que você então tem convidado o Senhor para ser participante da sua vida? Existe uma realidade que as pessoas não lembram, as pessoas têm se esquecido. Você precisa de Deus, você necessita de Deus, principalmente porque você é um pecador e necessita do perdão do Senhor Jesus. Você necessita dessa transformação que somente a pessoa bendita de Jesus Cristo pode fazer para a tua vida. Será que você então tem convidado o Senhor para ser participante da sua vida, para estar nos teus negócios, para estar governando a sua vida? Será que Jesus realmente tem sido o Senhor da sua vida? Nessa manhã, amigo ouvinte, é uma manhã de reconciliação com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, e o único meio de se reconciliar com Deus é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem assim: eu sei que Deus existe e Ele sabe que eu estou aqui, então isso é o suficiente. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele existe, é o suficiente para minha vida, e quando eu morrer, Deus vai ter que me colocar em um bom lugar. Meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, Deus não é quem tem que se adequar à tua maneira de viver, mas é você quem tem que se adequar à vontade de Deus, colocar a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não é somente acreditar, amigo ouvinte, que Deus existe. A palavra de Deus diz que o diabo e os seus demônios, eles creem em Deus de uma maneira tão grande que eles estremecem, mas eles não se submetem à vontade de Deus. Então não basta acreditar que Deus existe. O crer da palavra de Deus, o crer que a Bíblia fala, é crer ao ponto de você fundamentar a sua vida na palavra de Deus. É o crer ao ponto de você renunciar o pecado para seguir Jesus. Então, amigo ouvinte da palavra de Deus, existe uma necessidade no ser humano. O ser humano busca suprir todas as suas necessidades, mas se esquecem das suas necessidades espirituais, esquecem
carece da sua vida espiritual. E você, amigo, precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Primeiramente porque nós somos pecadores e somente o Senhor Jesus pode salvar as nossas vidas. A palavra do Senhor diz: e como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Não haverá escape para aquele que rejeita o Salvador. Então, amigo ouvinte da palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer ser o Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Basta você dar lugar para o Espírito Santo de Deus agir, transformando a sua vida. A melhor coisa do mundo é servir Jesus. Eu posso dizer para você sem medo de errar, não existe nada melhor do que servir a esse Deus maravilhoso, do que ter o perdão dos seus pecados. Foi a graça do Senhor Jesus que me alcançou, meu querido amigo ouvinte. Graça é favor imerecido, é aquilo que nós recebemos sem nós merecermos. Então, meu querido amigo, a graça foi manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue, então, para um dia poder te reconciliar com Deus. Mas o Senhor Deus, Ele não é invasor, Ele bate a porta do seu coração. Simplesmente, se você abrir esta porta, Ele entrará e vai trabalhar na sua vida. Mas se você não busca o Senhor, se você sequer já se perguntou quais são os propósitos de Deus para a sua vida, será que você tem se perguntado isso? O que é que Deus quer da minha vida? Ou será que você tem andado de acordo com os seus próprios caminhos, de acordo com os seus próprios entendimentos? É preciso você se perguntar o que Deus quer da minha vida. E eu quero te dizer que Deus tem um plano de salvação especial para a sua vida. Deus não quer que você continue vivendo essa vida, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus. Os seus vícios até hoje não têm te levado a nada, os teus pecados não têm te levado a nada. Mas eu quero te falar de um Deus que liberta o homem dos seus pecados, de um Deus que liberta dos vícios, de um Deus que liberta de todas as coisas que não prestam. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele pode fazer o impossível pela sua vida. Se você abrir o teu coração e deixar Jesus agir, você vai ver o como nosso Deus vai trabalhar de uma forma especial na sua vida. Então todos pecaram e carecem e necessitam de Deus. Você precisa de Deus, você precisa se voltar para o Senhor Deus. Talvez você se pergunte: por que essas pessoas andam por aí com essas Bíblias na mão? Por que essas pessoas vão para a igreja? Por que essas pessoas vivem falando desse Jesus? Porque nós reconhecemos, amigo, que nós somos pecadores e nós necessitamos desse Jesus na nossa vida para nos transformar. Talvez você até diga assim: esse povo aí só quer ser melhor do que os outros. Talvez você ache assim: essa pessoa está indo aí para a igreja porque ele quer ser mais santo do que os outros, porque ele se acha melhor do que os outros. Mas não, é porque nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos o nosso estado, a nossa carência que nós temos do nosso Deus. E um dia nós renunciamos o pecado, um dia nós rejeitamos o pecado, aquilo que Ele nos oferece para seguir Jesus. E nós convidamos você a fazer o mesmo, abandonar os seus pecados, as suas velhas práticas, porque tudo isso só te levará à condenação. O pecado, amigo ouvinte, traz maldição na vida do ser humano. O pecado só traz maldição, mas a pessoa de Jesus Cristo, Ele traz salvação, Ele traz abundância de alegria e paz de verdade para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Pessoas, amigas, sinta-se bem para ouvir a palavra de Deus. Queremos louvar um hino da nossa harpa cristã. Então eu quero também ressaltar algumas palavras, que aqui nós não estamos pedindo esmola. Encontrei com uma pessoa pensando que nós estamos pedindo esmola, mas aqui nós não estamos pedindo esmola não. Aqui nós estamos falando daquilo que Jesus falou, daquilo que Ele mandou nós falar. Nós só falamos aqui o que está escrito na Bíblia Sagrada. Lá não apareceu. O número 11.
Ó cristão, e avante, avante, por Jesus a sua igreja lutar, com a palavra essa espada flamante. Vamos, vamos, irmão, pelejar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, avante, boa nova ao pedido levar, por cidade e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, avante, vencilário da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante. Ó que gloriosa vitória de si. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, e avante, avante, com coragem sem nada temer, com Jesus divino comandante, nós havemos, irmão, de vencer. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Pede a menina pra botar o CD, amém.